terra experimenta o silêncio de Deus por 400 anos, de Malaquias a Mateus. São as páginas em branco da Bíblia. Deus estava cansado de um povo promíscuo. Deus estava cansado de um povo rebelde e ingrato. Entenda que o cansaço de Deus não é físico e nem mental. O cansaço de Deus é porque Ele estava farto de um povo rebelde. Aleluia. 400 anos o silêncio de Deus na terra fez a humanidade se tornar imprestáveis. Seus sacerdotes, que eram para cumprir a lei, deturpavam as leis de Moisés, eram corruptos, devoravam o direito da viúva e do pobre, interpretavam as leis de Moisés conforme suas próprias jurisdições, ou seja, interpreto como eu quero. Aleluia. O silêncio de Deus pairava sobre a terra. Essa semana eu vi uma pesquisa chamada Pew Research. E nessa pesquisa, eles estudaram que na face da terra existe de 500 a 800 milhões de pessoas ateus. 10% mais ou menos da terra não acreditam em Deus. Aleluia. Vejam que o silêncio de Deus traz a separação. E o pecado nos afasta tanto de Deus que muitos acreditam que Ele não existe. Aleluia. Por 400 anos Deus se silenciou. Deus não aguentava mais o pecado. Aleluia. Deus não aguentava mais ver o povo naquela rebeldia sem ouvi-lo. Mas o nosso Deus, com a sua infinita bondade, aleluia, nosso Deus, mesmo com um coração ferido, Ele não vai desistir de nós. Mesmo entristecido, Ele não desiste de nós. Aleluia. Deus, Ele precisa reagir para que a humanidade se salve. Deus não poderia admitir e nem permitir que Satanás tomasse posse da sua herança, que Satanás sequestrasse a humanidade. Então Deus, que amou o mundo de tal maneira, precisaria resgatá-los. A criação mais complexa que Ele já criou precisaria conhecê-lo. Aleluia. Deus aguarda a sua promessa se cumprir pela boca do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. O profeta vai dizer: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. A terra que contemplou o espetáculo da criação, agora irá contemplar o espetáculo da redenção do homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está dizendo: eu nunca, nem jamais desistirei de você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por mais que passemos dificuldade e duvidemos que Deus ouve a nossa oração, Ele está dizendo nesta noite: Forte!
eu jamais desistirei de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Deus está ensinando hoje que é necessário confiarmos nele, porque o inimigo não tem poder para te roubar de suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. É interessante. Porque o livro de Mateus, ele traz a genealogia de Jesus. Aleluia. E quando a promessa se cumpre, sabe o que Deus vai fazer? Ele se levanta do trono, vai olhar para a terra e vai dizer assim: eu preciso ir até eles para sentir o que eles sentem e mostrá-los que é possível vencer o mundo. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui, jovens? No mundo há muitas vozes para distraí-los e desviá-los do caminho. O mundo oferece ódio, mas você ama. O mundo oferece mágoas e feridas, mas o jovem que está firmado na presença do Senhor, ele continua firme. Aleluia. O mundo te diz que você vai parar, que você não consegue chegar lá, porque você é tímido, você é tímida, você não consegue chegar lá. O mundo te diz isso. Mas o Senhor te mostra o caminho. Mas o Senhor te disse que você não vai parar. Aleluia. O mundo te mostra o pecado. O mundo te mostra os manjares e as delícias do pecado e da ingratidão. Mas você recusa, porque você é nascido de Deus. Aleluia. Jovens, não permita que o mundo te distraia, porque o Senhor é que cuida de você. E entenda que no futuro os seus sonhos estão guardados nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo para o meu filho, a vida não começou para você ainda. Como começou para o seu pai, para sua mãe, para muitos que estão aqui. Não começou. Então, comece a confiar em Deus desde agora. Aleluia. Porque lá na frente Ele vai chegar com milagre, com teu sonho realizado. Não queira cometer os mesmos erros que nós cometemos, né, João? Lá no passado, as mesmas coisas que passamos, os mesmos erros. Firme-se na presença dEle, porque nele estão os teus sonhos. Aleluia. No livro de Mateus, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. São 14 gerações dos patriarcas até Davi, 14 gerações de Davi ao exílio e 14 gerações do exílio até Jesus. Mas é interessante dizer que a Bíblia só menciona homens na genealogia de Jesus. Só que na genealogia de Jesus existiu de tudo um pouco. Mulheres enganadoras, prostitutas, adúlteras, estrangeiras, na linhagem de Jesus. Mulheres enganadoras como Tamar, você vai conhecê-la em Gênesis capítulo 38. Seu marido morre sem filhos e Judá deveria assumi-la para dar linhagem, para dar descendência a ela. Ele não quer assumir, então ela se disfarça de prostituta e tem 2 filhos com ele. Nós vamos ver Raabe, todos conhecem como a prostituta de Jericó, mas lá em Hebreus capítulo 11, verso 31, o nome dela está escrito no livro dos heróis da fé. Aleluia. Nós vamos ter Batseba, que adulterou com Davi. Nós vamos ter Ruth, a moabita, mulher estrangeira de um deus pagão. Mulheres notáveis que a Bíblia faz questão de registrar.
Sabe o que Deus está ensinando aqui? O Senhor jamais fez e jamais fará acepção de pessoas. Senhor, eu sou tímido demais para aquilo ali. Jesus está dizendo: eu não quero saber se você é capaz ou se você não é. Eu quero saber que você se tornará um instrumento em minhas mãos. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe por capacidade. Ele escolhe por isso aqui, ó. Se o meu coração está no Senhor, Ele me guiará. A minha vida não é mais minha. Porque eu confio no Senhor e meus sonhos estarão sempre com Ele. Então não devo me preocupar. Porque por mais que eu passe dificuldade na vida, o Senhor estará sempre comigo. E eu nunca estarei só. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É tão interessante essa passagem que a Bíblia vai dizer que naquele tempo existia um rei cruel e paranoico chamado Herodes. E ele reinava, ele governava sobre a Galileia, a Judéia e entre outras regiões. Herodes se casou com uma princesa judia chamada Mariane para legitimar a sua posição, porque ele era idumeu, ou seja, ele era da descendência de Esaú. E por ser paranoico e cruel, ele desconfia que a sua mulher está o traindo com seu sogro. Manda matar os dois. Depois disso, ele pega seus filhos e manda para Roma para estudar. E quando seus filhos se formam, a sua filha vem e diz: ó, pai, meus irmãos já se formaram, estão prontos para assumir o trono. Ele se sente ameaçado e manda estrangular os dois. Aí sabe o que vai acontecer? 3 magos vindo de uma terra remota, como eles entraram na jurisdição de Herodes, foram até o rei dizer o que estariam fazendo lá. E eles disseram: Herodes, rei Herodes, nós viemos visitar o menino rei dos judeus. Ele se perturba. Glória a Deus. Aí ele diz assim: e onde está esse menino rei? Obrigado, Sérgio. E eles dizem: segundo a profecia, ele nascerá em Belém. Aí Herodes diz: se vocês os acharam, avise-me, que eu também quero ir adorá-lo. Aleluia. Os 3 reis magos estavam levando ouro, simbolizando a linhagem real de Jesus. Estavam levando mirra, simbolizando a morte futura de Jesus. E estavam levando incenso para simbolizar a divindade de Jesus. E quando eles o encontram, eles adoram, e na volta eles são alertados por um anjo dizendo: voltem por outro caminho. E eles voltam para a sua terra. Herodes, quando percebe que foi enganado, ele fica possesso. Ele fica endemoniado quando ele percebe que ele foi enganado. Aí sabe o que ele diz? Todas as crianças de 2 aninhos para baixo, matem todas. Para se cumprir o que foi escrito em Jeremias, verso 23, versos 5 e 6. Capítulo 23, verso 5 e 6. Ouvi uma voz de choro e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Aleluia, Jesus. Ouvi uma voz em Ramá,
a profecia se cumprindo. E quando eu li essa passagem aqui, varão, eu fiquei imaginando. Porque eu assisti uma série para cunho de informação chamado O Holocausto dos Anjos. Quando Hitler aniquila as crianças em câmara de concentração, separava dos pais e levava as crianças para experiências em laboratório. E eu chorei assistindo quando eu vi a cartinha de uma criança dizendo assim: irmã Arlete, vocês poderiam nos ajudar? Eu estou sem a roupa de baixo e também estamos sem roupa. E eu gostaria de pão. Pode ser aquelas migalhas que vocês dão para os coelhos. Deus os abençoe. A cartinha chegou, mas elas já estavam mortas. A lágrima. E eu lendo esse versículo eu imaginei, porque os soldados invadiam as casas, pegavam os bebês pelas perninhas, enfiavam a espada e jogavam. Aleluia. Entenda uma coisa, mocidade. O inimigo, ele sempre vai querer matar os planos de Deus na sua vida. Dessa maneira, Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás tem medo do propósito que vocês carregam. Deus. Santo é teu nome, Jesus. Deus olha para essas meninas levitas. Raíssa, ganhar almas através do louvor. A estrela que acende na sua alma faz ele tremer e temer. Um futuro cheio de glória, Aleluia, cheio do Jesus. Espírito Santo. Tremendo e Aleluia. santo. Satanás vai tentar impedi-los. Mas a vida de vocês está em Cristo. Aleluia. Ele tem medo do que vocês possam se tornar. Glória a Deus, aleluia. E ele atenta para matar o que você mais ama. Para frustrar os planos de Deus nas suas vidas. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus escapa. Aleluia. Voz de choro e lamentação. Que cena, gente. Hein? Quem aguentaria, hein, mamãe? Quem aguentaria? Deus. Santo é teu nome. Quem suportaria? É isso que ele quer fazer com o sonho de vocês. É isso que ele quer fazer com o seu desenvolvimento na casa de Deus. Meu Deus. Dessa maneira. Não quer ver vocês prosperarem. O propósito que está na alma de vocês é de Deus. E nada poderá impedir Aleluia. os planos do Senhor nas suas vidas. O Aleluia. orgulho da mamãe, o orgulho do papai, uma vida próspera, um casamento abençoado, uma vida cheia de Deus, na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Eu Aleluia. tenho um filho que não está na igreja. Mas sabe o que me conforta? Além dele ser um menino super educado, sabe entrar e sabe sair em qualquer lugar. Na hora que eu dobrei o meu joelho com a minha esposa, Deus falou, ele é meu. Aleluia. Assim como Deus falou para minha mãe um dia, eu rebelde na rua, nas baladas, no pecado, e ele falou para minha mãe, ele é meu. Aleluia. E isso tem nos trazido conforto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Entenda, jovens. Não permita que o inimigo roube aquilo que vocês têm mais precioso, que é a presença de Deus em suas vidas.
Jesus escapa para o Egito. Mas e João Batista? Ele tinha 6 meses. O que aconteceu com João Batista? João o Batista. A Bíblia relata que Jesus foi Aleluia, alertado Jesus. por um anjo e escapou. Maria e José. Mas onde estava João Batista no infanticídio de Herodes? Existia naquela época um grupo de judeus religiosos que romperam com o templo e foram para os desertos. Judeus rígidos, religiosos rígidos. Então a mãe e o pai de João o Batista levaram ele ao deserto e ele foi criado com esses essênios. São os beduínos do deserto. Mas isso está na Bíblia, presbítero. Lucas 1, verso 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que haveria de se manifestar em Israel. Aleluia. Esse era João Batista. Tremendo e santo. Glória a Deus. Fiel. Glória a Deus. É interessante, irmão Sérgio, que Deus arquiteta uma história tão impressionante, que antes de João Batista nascer, a Bíblia vai contar que existia 2 levitas que trabalhavam no templo. E Zacarias, que era o sacerdote do templo, foi selecionado para levar um incenso. E quando ele sobe do altar, João, ele olha de lado, ali onde Daniel está, tinha um candelabro com incenso. E ele tem uma visão de um anjo. A Bíblia diz que ele se amedronta. Que interessante isso aqui. Aí o anjo diz: não temas, porque Deus ouviu as suas orações. A tua mulher, que é estéril, dará à luz um filho, e ele se chamará João. Será grande diante de Deus, e será cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Aí eu fiquei pensando, se eu caso, presbítero Barbosa, com a minha esposa, e ela é estéril, eu vou orar para ter filho, amém? Eu vou orar para ele engravidar. Aí 20, geralmente a mulher tinha 15, 14 quando se casava, o homem tinha ali 18, 19. Então ele ora para a mulher engravidar. O tempo passa, chega os 30, chega os 40, aí já virou uma gravidez de risco. E ele desiste de orar. Ele se conforma. Aí eu fiquei pensando, o anjo disse para ele: tua oração foi? Mas ele já era velho. Tua oração foi ouvida, mas ele já era velho. Ele não acreditava mais. Ele tinha se conformado, varão. Tanto é que ficou mudo. Ficou mudo por quê? Duvidou. Aleluia. Aí ele não fala nada, ele só pensa. E o anjo fala: ó, porque tu duvidou, vai ficar mudo. Ele não acreditava mais porque já era velho. É interessante isso, né? Deus ouviu a tua oração, mas eu orei quando eu era novo. Agora que sou velho, eu já me conformei, vou morrer sem filho. Aí o anjo: Deus ouviu tua oração. Sabe o que Deus nos ensina? Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui? Continue orando, porque o milagre chegará, mas no tempo dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não deixe de orar, que o milagre irá chegar na tua vida, mas é no tempo dele. Aleluia. Interessante. Aleluia. Jesus escapa para um lado e João Batista para o outro, e o infanticídio começa. Aleluia. O tempo passa. Agora João está um homem adulto, mas a Bíblia diz que ele é um nazireu de Deus, porque o anjo falou que ele não beberia vinho, nem beberia bebida forte. Então ele era um nazireu.
um dos 3 nazireus da Bíblia, que era Sansão, João Batista e Jesus. Ele é nazireu de Deus, e olha só, ele não cortava o cabelo, não fazia barba, se vestia com pelo de camelo e ainda comia gafanhoto com mel. Quem já viu aqui um gafanhoto? Lá eu sou do Nordeste, eu vi uns que desse tamanho aqui, ó. Hein? Eu olhei e fiquei com medo, eu falei, nossa, que criatura é essa? Aí ele pegava assim, ó, no mel assim, ó, e vrau. Quem conhece aqui o Undertal? Quem sabe o que é? Não sabe? O Undertal, ninguém sabe o que é? João era um homem das cavernas. E ele saía pela Judeia pregando arrependimento. Arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. E ele para no Rio Jordão e começa a batizar. Forte! Aleluia! Glória a Deus. Creio, papai. Aí João batizando, e vinha e ele batizava. E é interessante que a pregação dele era uma pregação mansa, uma pregação eloquente, uma pregação macia, varão. João Batista, raça de víboras. Forte! Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Raça de víboras. Aí vinha um, batizava e saía dando glória a Deus. Aí vinha outro, profeta, eu trouxe aqui minha sogra. Jararaca! Glória a Deus. E todos ali iam se batizando. E quando ele olhou para os fariseus que vinham ter com ele, aí ele olha para os fariseus e fala assim: não adianta dizer que sois filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Aleluia. João está dizendo: não adianta querer ser santo. Não adianta querer ser mais santo que o outro. Não adianta achar que é melhor do que o outro. Porque todos nós somos iguais e o bronze não tem peso para Deus. Aleluias. Aleluia. E quando João batizava, tibum, e saía da água feliz, dando glória a Deus. Mas certo dia que João vai mergulhar alguém e que levanta a cabeça, quem está na frente dele? Quem se batizou aqui dos jovens? Vocês já são batizados? Gustavo? Quando você se batizou, que largou tudo daquela água, Jesus falou assim, ó, tudo foi para o bar do esquecimento. Aí quando você sai da água, Jesus está assim, ó, preparando um novo caminho. Aleluia, Jesus. Entende a importância do batismo? Essa semana nós estávamos comentando na escola bíblica, porque muitos se batizam e não voltam mais para a igreja. Porque, irmã Arlete, brincam com coisa séria. Forte. Brincam com coisa séria. Fala a Deus. Renunciar ao seu passado e nascer para Cristo de novo, você está renunciando o mundo espiritual, a parte da sua vida pecaminosa. Então você está mexendo com o mundo espiritual. Muitos se batizam e não voltam mais, porque brincam com coisa séria, não sabem o que é o batismo. Eu fui numa igreja uma vez, tinha batismo lá e tinha uns moleques tudo de bonézinho para trás se batizando. Aleluia, glória a Deus. O batismo, irmão, é transformação. Nós estamos vivendo uma geração que quer ir para o céu buscando atalhos. Igrejas Glória a Deus. Aleluia. pregando salvação sem arrependimento. Aleluia. Se o evangelho não constranger, Aleluia. se o evangelho não tocar na sua consciência para você renunciar a seus erros,
Sinto muito, mas você pode estar indo para qualquer lugar, menos para o céu. Igrejas estão trocando salvação por adesão. Glória a Deus. Por que as igrejas que pregam doutrina estão vazias? Eu comentei aqui na escola bíblica. Nós somos, irmã Arlete, os 7.000 que estamos tentando escapar de Jezabel. Jesus, dessa maneira, meu Deus. Somos os últimos. Conserve o que você tem com Deus. Continue perseverando na presença de Deus. Aleluia. Dessa maneira, Jesus. O jovem acha, muito jovem acha que está indo para o céu, se batizando, fazendo qualquer coisa, não se santificando. Você sabia que o seu cabelo, Jesus chama de véu? Você entende o valor que você tem? Aleluias. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração que não se importa mais. Se ele está na igreja, amém. Se não está, amém. Vai um dia, não vai. E acha que está sendo salvo. Daqui a pouco, pipoco, bum. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Fiquei. É verdade. Eita Deus! Nós temos que ter essa consciência. Por isso que nós deixamos nossos filhos desamparados. Eita Deus! Estamos sempre orando. Aleluia! Estamos sempre agradecendo a Deus por cuidar dos nossos. Fala mesmo, Jesus. Senhor, cuida deles, porque a vida não chegou para eles ainda. Santo. Aleluia. Glória! Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Você sabe como você nasceu, jovem? Assim, ó. Deus foi lá, Deus chamou o anjo. Eu vou fazer uma conjectura para que vocês entendam. Quando o anjo vem, Deus diz assim, ó. Raíssa, vai lá no berçário Não, dá licença. que eu vou trazer à existência aquilo que ainda não existe. E o nome dela vai ser Raíssa, que eu já coloquei no coração dos pais. Aí você nasce. Quando você nasce, você peregrina pela terra e volta para ele. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Somos peregrinos aqui. Somos peregrinos nessa terra. Vem, vai. Glória a Deus. Olha que interessante. Todos nós temos um valor para Deus. E o Senhor não quer ver ninguém se perder. Eu quero, com a permissão do pastor, já estou finalizando, ó, 9:05. Eu quero que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Jovem, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. E diga assim comigo: Senhor! Senhor, Eu estou aqui, Pai. eu estou aqui, Pai. Porque o Senhor tem estado comigo. Porque o Senhor tem estado comigo. Eu vim do céu Eu vim do céu e sou peregrino aqui. e sou peregrino aqui. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor, porque sou fraquinho. porque sou fraquinha. Mas eu sei Mas eu sei que os meus sonhos que os meus sonhos estão em tuas mãos. estão em tuas mãos. E o Senhor E o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de mim, preparado um futuro. preparado o futuro. E um dia E um dia estarei contigo estarei contigo na tua glória. na tua glória. Escute essa canção. Medite nessa canção. Aleluia. E entenda o quão você é importante a Deus. Quem souber, louve conosco. Aleluia, Jesus.
dia voltaremos para lá. Tenho saudade do meu lar. Aleluia, Jesus. Sou peregrino. Um dia nós voltaremos para lá. Aleluia. Tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Glória exaltada é o teu nome, Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Então tenho saudade do meu lar, Senhor. Ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar. Oh, glória! E em minha casa eu vou entrar. Aleluia. Nunca mais serei um forasteiro. Isso será pra sempre o meu lar. Sou peregrino. Aleluia! Tremendo e santo! Sou forasteiro. Tu és tremendo! Aleluia. Tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Sou peregrino aqui, Tu és grande, Senhor, tu és tremendo. Um dia nós iremos para lá. tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Aleluia! Mas ainda não cheguei lá. Aleluia. Por isso a dor, mas ainda não cheguei em casa. Por isso as feridas, mas ainda não cheguei. Oh, glória exaltada é o teu nome, Por Jesus! isso as lágrimas, mas ainda não cheguei em casa. Mas logo vou. Glória a Deus! Logo estaremos com Ele. Os portões celestiais se abrirão para nos receber. Porque nós somos peregrinos aqui. Somos estrangeiros nessa terra. Não somos daqui. Aleluia. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Aleluias! Tenho saudade do meu lar, Glória a Deus! onde eu Tremendo! vou morar. Aleluia. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Aleluia! Aleluia, Jesus. Tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Glória a Deus, tremendo e santo! Lá não haverá mais dor, Não haverá. lá não haverá rancor, Não haverá. lá não haverá mais lágrimas. Nunca mais. Meu lar, lá não haverá rancor, Jamais. lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, Meu lar. seu lar, Nosso lar. Aleluia! Nosso lar. lá não haverá mais lágrimas. Ele virá buscar a sua igreja. Meu lar, seu lar, teu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar,